Muito feliz, tranquilo. Amém? Uma honra estar aqui compartilhando com vocês. Pô, eu queria pedir o Juninho para fazer um fundinho aqui para mim, tem como, nego? O Juninho tá cheio da unção hoje, vou querer aproveitar aqui, né? Amém? Pessoal, muito bom estar aqui compartilhando com vocês. Antes de começar, queria convidar você a fechar seus olhos, curvar sua cabeça para a gente fazer uma oração rapidinho. Senhor Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, em Tua presença. Pedimos, ó Pai, que a Tua glória se manifeste aqui. Como já tem se manifestado, ela continue se manifestando. Te pedimos, ó Deus, que o nosso coração esteja aberto à Tua voz e que os nossos ouvidos estejam atentos, ó Pai. Nesse período, ó Pai, curto, ó Deus, de tempo, no qual nós vamos compartilhar da Tua palavra, que não haja nenhuma distração, ó Deus, tanto externa quanto interna, que o nosso coração venha se aquietar, ó Pai, e que nossa alma, ó Deus, venha se debruçar naquilo que o Senhor tem a ministrar no nosso coração. Que tudo que sair da minha boca, ó Pai, vindo, ó Deus, do coração do Senhor, venha cair no coração dos meus irmãos, ó Pai, sem confusão, sem que nada, ó Pai, fique subentendido, que o Teu Espírito Santo venha trazer clareza, ó Pai, aquilo que vai ser dito aqui, e que os meus irmãos venham assimilar isso de forma clara, ó Pai, e diretiva, em nome de Jesus, Deus. Amém. É isso aí, gente. Nós estamos aí caminhando já para o final do ano de 2025, né? Já passamos a metade. O ano de agosto, o mês de agosto aí tá enorme, mas também já está acabando. Eu não sei vocês, a impressão que eu tenho é que quanto mais o tempo passa, mais rápido ele está passando, né? Antigamente, quando a gente era criancinha, o ano começava, parecia que demorava séculos para chegar em dezembro, a gente ficava ansioso para ter a virada do ano, fogos, né, aquela coisa. Hoje em dia o ano já começa, parece que já começa no meio. Tudo é muito rápido. E aparentemente não só porque eu estou ficando mais velho, mas para todo mundo eu tenho a impressão que isso tem acontecido. É tudo muito rápido. Você descobre uma coisa hoje, amanhã ela já é velha. As coisas são assim, às vezes. Eu lembro que quando eu era adolescente ali, né, a gente via um vídeo no YouTube que era engraçado, né? E repetia aquele vídeo milhões e milhões de vezes, de uma forma que aquilo grudava na nossa cabeça. E um meme que ficava famoso, né, uma brincadeirinha na internet que ficava famosa, durava ali pelo menos um ano. Hoje em dia até as brincadeirinhas da internet elas são curtas, dura ali 30 segundos e você vai mostrar o meme que você viu hoje, e às vezes para o outro que está em outra rede social ele já está velho. Eu particularmente, né, dei uma abdicada das minhas redes sociais, mas ainda me anteno um pouco ali no YouTube, né? E aí, às vezes, eu vou chegar com uma coisa ali no YouTube, eu descubro que aquilo ali já passou há muito tempo no TikTok, depois de um tempo ainda já passou do Instagram, e quando chegou lá pra mim no YouTube, que eu fui mostrar pra alguém, a pessoa, não, isso aí já faz muito tempo já. Tudo é muito rápido, tudo passa muito rápido. As coisas são passageiras demais. Nós vivemos num tempo onde as pessoas falam que tudo é líquido. As coisas passam entre os dedos da gente, a gente não dá conta de segurar nada. Tem alguns filósofos que falam sobre amores líquidos, né? Que não tem firmeza, não tem solidez em nada. E em tempos como esse, né? Onde tudo é incerto, passageiro, efêmero,
É como uma fumacinha, né? Se eu acender um fósforo aqui agora, assim, vai dar uma fumacinha e rapidinho ela dissipa. E para Deus sempre foi dessa forma a vida do homem. A Bíblia fala que a vida do homem é isso. É como uma brisa que passa. Passou ali. Comparado com a eternidade, com tudo aquilo que Deus representa, a gente passa rápido, igual os memes de hoje em dia. Mas tem coisa que fica, meu irmão. Tem coisa que permanece. É sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Queria ler aqui bem rapidinho, 1 Coríntios 13, versículo 13. Você não precisa nem abrir, que é só para dar a entrada aqui a respeito do que nós vamos falar hoje. 1 Coríntios 13, 13 diz assim: 3 coisas, na verdade, permanecem: a fé, a esperança e o amor. O maior destes, porém, é o amor. Coisas que permanecem. Ó, chega a dar um arrepio na gente. Algo que permanece hoje em dia é muito raro. Muito difícil. A gente medita, né? Às vezes pensando em coisas fúteis e bobas, né? Às vezes eu lembro, por exemplo, de como que as coisas, até as coisas que a gente comprava, né? Eu lembro que minha mãe tinha um liquidificador que não acabava de jeito nenhum. O liquidificador era feito para durar a vida de quem comprasse. Hoje em dia você compra um liquidificador, o copo quebra se esbarrar na beiradinha da pia. As coisas são feitas para acabar mais rápido. O carro, ele é feito para acabar mais rápido. Ele tem uma vida útil ali. Tudo no carro acaba de uma vez. Eu vi o pessoal falando que as montadoras fabricam os carros, calculando que a porta vai quebrar junto com o volante, vai quebrar junto com a marcha, que vai quebrar junto com... vai quebrar tudo junto e ali você vai ter que comprar outro, porque aquilo foi feito para acabar rápido. Mas nós estamos aqui diante de coisas que permanecem, meu irmão. A fé, a esperança e o amor. Será que você pode repetir isso comigo? A fé, a esperança e o amor. São coisas que permanecem. Paulo está dando essa dica para o pessoal de Coríntios. Tem coisa que permanece, meu irmão, que não é para passar. Essas coisas, elas vão permanecer. E eu sei que são temas muito básicos. São temas muito simples. Mas no meio dessa correria, desse transtorno todo, eu queria trazer essa palavra para você. A gente vai passar um pouquinho por cada um desses temas, de forma a encher o nosso coração de coisas que permanecem. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Nós vamos compartilhar um pouco então sobre fé. Vamos começar ali do começo, né? Paulo, ele começa falando sobre fé. Eu acredito que ele é muito intencional em tudo aquilo que ele escreve para a igreja. E ele começa pela fé porque nós também começamos a nossa jornada pela fé. O primeiro passo para uma vida com Cristo é crer. O primeiro passo, nós precisamos acreditar que Deus existe. Ah, mas isso aí todo mundo acredita. Será? Será que todo mundo que fala que acredita, acredita? É o primeiro passo que nós damos. E a verdade é que nem esse primeiro passo fomos nós que demos. Foi Deus que nos deu a oportunidade de crer nele primeiro. Nós cremos porque ele se entregou. Ele pagou um preço.
Ele nos ofereceu um caminho. Quando nós ainda éramos inimigos, nós não éramos o povo de Deus. Mas Ele foi lá e pagou um preço pela minha e pela sua vida. Eu queria ler um texto que fala sobre fé. Esse também é clássico. Vamos abrir lá em Hebreus, no capítulo 10. Vou ler a partir do versículo 35. Pedir o pessoal para colocar na NVT, por favor. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 35, nós vamos ler até o 11, versículo 3, tá bom? Diz assim: portanto, não abram mão de sua firme confiança, lembrem-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo o que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé, e se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. Vamos adiante. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Esse texto ele traz para nós uma definição muito interessante da fé. A fé ela é capaz de enxergar aquilo que é invisível aos nossos olhos. É como se fosse um microscópio que você coloca ali uma lâmina, né, cheia de coisas tão pequenas aos nossos olhos que nós não conseguimos ver ali a olho nu. Mas quando você coloca ela ali no microscópio, a realidade se abre, você passa a enxergar algo que estava ali diante dos seus olhos, um mundo inteiro acontecendo diante dos seus olhos e você não podia ver. Da mesma forma que nós vemos algo que é pequeno no microscópio, nós podemos também ver algo que é muito grande usando uma luneta. A olho nu nós não conseguimos ver determinadas constelações, planetas, estrelas. Mas se você colocar numa luneta, dependendo da luneta, você consegue ver até outras galáxias. A fé é como se fosse um óculos diante do olho daquele que tem uma miopia muito forte. Vocês já viram aqueles vídeos do pessoal que tem dificuldade de ver as cores da forma correta? E aí eles vão... Como que chama? Daltônico, é verdade. A pessoa é daltônica, ela vai e coloca um óculos ali que revela para ela como as cores são de verdade. E é uma descoberta maravilhosa. Você vê as pessoas tendo uma reação tipo assim, cara, era isso. Era isso que estava diante dos meus olhos o tempo todo e eu não conseguia ver. Tem aqueles vídeos, né, tão bonitinhos de criança que tem alguma dificuldade na visão e aí eles vão e colocam um óculosinho assim com um elástico, né? Aí a criança consegue ver a mãe pela primeira vez e ela fica tipo, uau! A fé é como isso diante dos nossos olhos. Quando nós colocamos a lente da fé diante dos nossos olhos, a nossa reação é essa, uau! Estava diante de mim o tempo todo e eu não estava conseguindo ver o sobrenatural de Deus. Uau! É maravilhoso. A fé, ela nos desvenda os olhos de forma que nós podemos ver aquilo que é invisível. Pela fé,
Esse texto, se a gente for seguir, né, ele vai citando diversos exemplos. Pela fé, Abraão saiu da terra dele, foi para um lugar que ele nem conhecia, porque pela fé ele viu e acreditou. Às vezes a gente tem dificuldade para obedecer a Deus. Esse texto ele fala que pela fé Noé obedeceu a Deus. Às vezes a gente fica assim, ai, não consigo, não sei se a gente tivesse vendo com os olhos da fé, a gente já tinha tirado de letra já tanta coisa. Porque a fé, ela desvenda o universo como ele realmente é diante dos nossos olhos. Nós sem a fé enxergamos tão curtinho, tão limitado. Pensa naqueles discípulos de Jesus. Jesus multiplica 5 pães ali para uma multidão de pessoas. Depois eles vão e falam, nossa, nós esquecemos de trazer o pão. Preocupado, nós, Jesus, a gente esqueceu o pão. Aí Jesus vai e fala, meu irmão, vocês não estão entendendo. Eu multipliquei pão para aquela multidão e vocês estão preocupados com o que vocês vão comer. Porque a fé deles ainda era pequena. Mas isso é algo que é eterno, é algo que permanece, é algo que se manifesta para mim e para você, e vai continuar do nosso lado, ela vai crescendo. Esses mesmos discípulos que estavam preocupados com o pão ali, porque eles não tinham, foram os discípulos que depois operaram milagres, sinais e maravilhas, que estiveram diante de homens importantes e se posicionaram, de forma que eles olhavam para eles e falavam, esses caras aí não eram os pescadores, sem estudo, de onde que esses caras estão falando esse tipo de coisa? Pela fé em Jesus, o Espírito Santo enchia os lábios dele e eles tinham o que falar. Gente, nós precisamos ter isso perto do nosso coração todo o tempo. Porque isso permanece. Porque isso é algo que fica. Às vezes a gente gasta tanto tempo preocupado com coisa que amanhã passa. A gente gasta tanto tempo com coisa que amanhã ficou velho. Preocupado com coisa que você deixa uma roupa num guarda-roupa parado ali muito tempo, rapidinho dá uma traça, ela acaba. Você deixa a comida largada ali em cima do fogão ali, ó. Passou uma semana, ela tá podre. Você deixa o dinheiro parado numa caixa ali, rapidinho a inflação come tudo, você não tem nada, você não consegue comprar nada. Tudo isso passa e continua passando com o tempo, mas a fé, ela permanece, meu irmão. A fé, ela traz à tona os milagres de Deus na nossa vida, é pela fé. Esse texto aqui em Hebreus, o capítulo 11 em diante ali, ele vai continuar falando que pela fé, Sara, que era estéril, teve filhos. Teve o filho da promessa, Isaac. Que maravilha! Ela já não podia ter filho, mas pela fé ela teve acesso ao propósito de Deus. Todos esses homens que são citados nesse texto vivenciaram o propósito de Deus na vida deles, através da fé. Através da fé eles alcançaram o propósito. Você acredita que Deus tem um propósito na sua vida? Amém? Você quer viver o propósito de Deus na sua vida? Amém? Tenha fé, meu irmão. Tenha fé, minha irmã.
Através da fé nós podemos viver o propósito de Deus na nossa vida. Foi maravilhoso esse momento de estar aqui em oração, porque isso ativa a nossa fé. Você coloca diante de Deus os seus pedidos, você se derrama diante de Deus e fala: Deus, perdoa os meus pecados, Pai, eu preciso do Senhor, eu preciso tanto do Teu toque, eu quero ver a Tua glória, se manifesta a mim, meu Deus. Oh, que coisa maravilhosa! O nosso coração vai se enchendo de fé e nós começamos a queimar, nós começamos a desejar a manifestação de Deus. Para isso nós precisamos crer que Deus existe, precisamos crer que Deus nos ama, precisamos crer que Ele nos recompensa pela busca. Isso ativa a nossa fé. Nós precisamos crer na bondade de Deus. Ah, que coisa maravilhosa, meu irmão, erguer nossas mãos aqui e cantar da bondade de Deus, que Ele é fiel em todo tempo. Nós precisamos crer na fidelidade de Deus. Quando nós clamamos, que coisa maravilhosa é crer nessa bondade, é entregar o nosso coração nas mãos de um Deus que é bom. Eu quero que você saia daqui nessa noite diferente do jeito que você chegou. Talvez você chegou aqui pensando que as coisas não estão caminhando lá para o lado que você gostaria, ou não estão indo no ritmo que você gostaria. Eu quero ativar a sua fé. Eu quero ativar a sua fé. Ative a sua fé, meu irmão. Ative a sua fé, meu irmão. Tenha fé. Vai dar certo. Tenha fé. Ativa o coração. Ativa a fé. Deus é bom, Ele te ama. Deus é maravilhoso. Oh, Senhor, Tu és maravilhoso, Deus. Era maravilhoso. Tu és bom. Tu és fiel, Senhor. Nós cremos em Ti, Jesus. Cremos que o Senhor é bom, meu Deus. O Senhor tem cuidado de nós e nos sustentado, mesmo quando nós não estamos vendo. Tu és aquele que cuida de nós, aquele que é digno da nossa adoração, do nosso arrependimento. Cantarei da bondade de Deus. Aleluia, meu. Que coisa maravilhosa essa bondade que nos cerca, que nos guarda, que nos protege, que nos guia. Isso deixa o coração da gente quente.
Isso nos dá esperança. Que assim como a fé é eterna, permanece. A esperança, ela permanece juntamente com a fé, porque as duas andam juntas. Você passa a crer nas promessas de Deus. Nós cantamos aqui, meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Aí você está passando pelo deserto, você se lembra que o seu Deus é caminho no deserto. Isso te dá o quê? Esperança. Você fala, eu não estou perdido. É maravilhoso. É maravilhoso porque você traz à memória aquilo que te dá esperança. A palavra de Deus está cheia de promessas que nos trazem esperança. À medida que nós vamos tendo a fé, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí nós vamos ouvindo a palavra de Deus e vamos alimentando a nossa fé. Nós vamos lendo, nós vamos conhecendo esse Deus e vamos acreditando em tudo aquilo que nós recebemos dele. De repente o nosso coração está cheio de esperança. Às vezes você está passando por uma tribulação terrível. Às vezes você recebe um diagnóstico que você não gostaria de receber. Às vezes você se depara diante de uma situação onde as coisas não estão caminhando da forma como você gostaria. Às vezes você toma um prejuízo que você não estava preparado para tomar. Às vezes você perde alguém. Mas ainda assim, no seu coração, há uma esperança. Há uma esperança. Porque o nosso Deus, ele é tremendo. Ele é o médico dos médicos. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é aquele que é capaz de salvar. Ele é aquele que ainda depois de morto, ressuscitou e hoje vive. Salvador, perfeito, aquele que pode resgatar. Deus é demais. Que coisa maravilhosa servir a um Deus que nos dá esperança em tempos de desespero. A palavra de Deus diz tanta coisa boa. Vamos ler alguns textos que vão nos encher de esperança, amém? Quero ler com vocês aqui, Hebreus 13, no versículo 5 e 6. A palavra de Deus diz assim, Hebreus, capítulo 13, versículos 5 e 6. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso podemos dizer com toda a confiança, o Senhor é o meu ajudador, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Vamos ler isso junto? Vamos ler essa parte aqui juntos. Versículo 6, mais uma vez. Aqui, O Senhor é o meu ajudador. Portanto, não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Aleluia! Nós temos um ajudador. É engraçado, eu não lembrava que esse texto começava com essa frase. Não confie no dinheiro. É engraçado. A gente sempre lembra, né, que a Bíblia fala que não te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Mas antes de falar isso, ele fala, maior que o dinheiro é aquele que te sustenta. Amém? Quantos creem nisso? Aleluia! E muitas vezes a gente se vê nessa situação, nossa, o financeiro está apertado, está difícil. Mas a gente nunca confiou nele, então nós não temos por que temer. Oh, glória a Deus! Nunca te deixarei, jamais o abandonarei. É o que diz o Senhor a nosso respeito.
Quando você estiver diante de uma situação, lembra disso. Deus falou, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O que podem me fazer os simples mortais? A palavra de Deus fala assim que nós não devemos temer aquele que pode matar o nosso corpo, mas sim aquele que pode matar tanto o corpo quanto fazer perecer nossa alma no inferno. Muito maior do que qualquer arma de fogo, do que qualquer guerra, de qualquer fome, catástrofe. Muito maior é o nosso Deus, que nos prometeu a vida eterna. Isso nos enche de esperança. Porque aquele que crê nele, ainda que morto, viverá. Aleluia! Nós não temos nenhum motivo plausível para temer nessa terra. Maior é aquele que nos chamou. Aleluia! Olha só o que diz a palavra de Deus ali em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7. Diz assim, Filipenses 4, 6 e 7. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo aquilo que ele já fez. Então, vocês experimentarão. Olha só, isso aqui é uma afirmação da palavra de Deus. Vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Aleluia! Ah, meu irmão, como a gente precisa disso nesses dias. Em dias onde tudo é para ontem. Onde a gente está o tempo todo atrasado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Apresenta diante de Deus em oração seus pedidos e agradeça por aquilo que ele já fez. E então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo entendimento. 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 A paz de Deus que excede todo entendimento sobre a sua e sobre a minha vida. E nós podemos tomar posse disso. Nós podemos confiar nossa esperança nisso. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Não é como um homem para que minta, nem como filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel. A essência de Deus é que ele é fiel. Mesmo quando nós não somos fiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Resumindo, Deus falou, ele cumpre. Não importa se você está cumprindo ou não, se ele falou que ele vai fazer, na circunstância que ele falou que ele ia fazer, ele faz e pronto. Ele faz e pronto, porque ele é fiel, meu irmão. Por isso nós podemos depositar nele a nossa esperança, porque nós acreditamos que ele é fiel. A fé e a esperança, elas vão andar mãozinha dada, ó, lado a lado, juntinho o tempo todo. E é por isso, meu irmão, que elas permanecem. São coisas que permanecem. São coisas que vale a pena despender do nosso tempo em prol de buscar. Não é algo que vai passar amanhã, depois de amanhã, daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 100 anos. Vai passar todo mundo que está aqui, mas essas coisas vão permanecer. Enche seu coração de esperança. Não deixa a notícia ruim te abalar. Não deixa o tempo difícil diminuir o seu ritmo, a sua fé. Enche seu coração de esperança. Essa noite você receba aí do Espírito Santo uma injeção de esperança na veia, em nome de Jesus.
O Espírito Santo, ele vem falando muito ao meu coração em todos esses pontos. Nós precisamos ser alimentados em cima disso dia após dia, porque a gente tem a memória muito curtinha. Deus, ele tira a gente do fundo do poço e leva a gente num lugar maravilhoso. De repente a gente vê uma pedrinha, tropeça e acha que acabou ali. Deus, ele tem que vir e falar: ô, não te tirei lá do fundo do poço, meu irmão. Meu filho, né? Te tirei lá do fundo do poço, meu filho. O que você está achando que você vai ficar aí por causa de uma pedrinha? A gente ouviu aí falar, né, a respeito de Elias, né? Deus, ele deve ter olhado para Elias e falado: não, estava queimando um monte de gente aí com fogo do céu aí que eu estava liberando, agora está com medo de uma rainhazinha, mequetrefe aí? Reage. Deus, ele às vezes tem que dar um toque na gente: ô, meu filho, acorda. Tem que dar um toque em mim, tem que dar um toque em você. Aí ele dá um toque em mim, eu falo: não, vou dar esse toque nos irmãos. Palavra, a gente toma a palavra primeiro. Hein? Vamos ter esperança. Não desanima frente à circunstância. Não abaixa a cabeça diante do problema. Não olha para o tamanho do problema, olha para o tamanho de Deus. E essa esperança, ela vai nos fazendo andar pertinho de Jesus. Quando nós temos a esperança de que toda a solução está na mão dele, a gente para de buscar o recurso por fora. Porque enquanto a gente pensa que a solução está na nossa mão, a gente vai com toda a força até cansar. Mas quando a gente sabe onde que está o recurso que pode mudar, que pode virar uma chave da noite para o dia, é lá que a gente anda, pertinho de Jesus. Ah, está precisando de alguma coisa ali? Não. Busca primeiro em Deus. A gente é mestre de correr atrás com a nossa própria força. Quantas vezes, né? Deus falou ali com o pessoal ali foi os Colossenses, né? E começaram a aprender com o Espírito, e de repente eles acharam que eles estavam legal e começaram a se desenvolver sozinhos na carne. Gálatas. Às vezes a gente precisa de um toque. Ei, você estava indo bem, rapaz. Com a força de Deus aí, você andou muito longe. Mas agora você está querendo ir sozinho? Vamos voltar com a força de Deus aí. Você vai muito longe ainda também. Pega firme com Jesus. Pega firme com o Espírito Santo. Não tem hora de estudo que vai fazer você aprender o que o Espírito Santo pode te ensinar. Maravilhoso. E aí a gente começa a andar juntinho com Jesus, juntinho com o Espírito Santo. E a gente chega no ponto final. O amor. Ah, que bonito é o amor. O amor nos inspira. De tanto andar com Jesus, a gente passa a ver o que é amor de verdade. Às vezes a gente acha que a gente sabe o que é amor. Às vezes a gente tem a boca muito cheia para falar que ama. Muito fácil. Muito fácil. É muito fácil falar que ama. A gente no culto passado ouviu aí a pregação do Dani a respeito da maturidade. A maturidade, ela vem pela prática. É muito fácil parecer maduro. Mas na prática a gente demonstra quem é e quem não é.
Nas atitudes a gente mostra. E foi com a atitude que Jesus mostrou o amor dele por nós. Por isso que nós temos um exemplo bacana para seguir. Porque Jesus, ele não mostrou o amor dele com palavras por nós, apenas com palavras. Mas ele foi lá e pagou um preço pela nossa vida. A palavra de Deus fala ali, em 1 João, capítulo 3, versículo 18 ao 20. 1 João 3, 18 ao 20, diz assim: Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso, saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que a nossa consciência e sabe de todas as coisas. Amar de verdade é amor com atitude. Não é amor com palavra. E eu vou falar aqui com todo amor, com todo carinho, da mesma forma que Deus falou comigo. As pessoas que estão perto da gente, elas demonstram de verdade como que está a nossa forma de amar. Presta atenção. Você que é filho, presta atenção como é que você tem agido com seu pai, com sua mãe. Você que é pai, presta atenção como é que você tem agido com seus filhos. Maridos com a esposa, esposa com o marido. Tio, primo, aquela pessoa que você tiver mais perto de você. Às vezes você tem um grande amigo ou amiga que convive com você mais de perto ali. Observa. O amor de Jesus, ele nos constrange. A gente muitas vezes é egoísta, imediatista, rude, grosseiro. Mas Jesus, ele não é nada disso. Ele é doce, sereno, puro, altruísta. Quantas vezes a gente está pensando em nós mesmos? E no nosso bem-estar? E naquilo que a gente pode obter? E Jesus, ele demonstrou que o amor é exatamente o contrário disso. A palavra de Deus fala ali, um texto maravilhoso. Eu vou ler um trechinho aqui, em 1 Coríntios 13. Não vou ler tudo que eu separei aqui não. Nem sei qual versículo que é, mas aqui fala: o amor é paciente e bondoso. Vamos dar uma pausa nessas partes? Vamos refletir, vamos digerir isso. O amor é paciente e bondoso. No 4, né? 1 Coríntios 13, a partir do versículo 4 ali. Paciente e bondoso. Quantas vezes a gente não tem um pingo de paciência com as pessoas que estão perto da gente, né? E é por isso que Deus, ele trouxe isso para mim. Quantas vezes eu sou paciente até demais com os de fora. Mas com os de dentro, às vezes a gente já está pronto para dar aquela cortada. Tuf. Não te falei. O amor de Deus, ele nos constrange. Porque ele é paciente e bondoso. Mesmo quando atacado, ele não revidou. Quantas vezes nós não suportamos um comentário que vá fora daquilo que a gente gostaria de estar recebendo?
e estamos prontos para responder com maldade, para ferir, para machucar. Quantas vezes? Isso é amor? Isso não é atitude de amor. E nós precisamos desse amor. Precisamos do amor de verdade. O que permanece é o amor de verdade, não é o amor de palavra. Porque hoje em dia, na era dos amores líquidos, nós vemos pessoas dizendo que ama à torto e à direita, e passa um tempo, o amor acaba. Porque acabou aquilo que a pessoa esperava receber em troca. Porque faltou muitas vezes paciência e bondade. Esse texto ele fala que o amor não é ciumento, não é presunçoso, não é orgulhoso, não é grosseiro. Quantas vezes, né? A gente age com grosseria nas pessoas que a gente diz amar. Quantas vezes nós somos orgulhosos demais para pedir perdão, para reconhecer os nossos erros, para dar a cara a tapa? Quantas vezes a gente presume que está certo e não quer saber do lado do outro, não quer entender o outro? Quantas vezes nós temos ciúmes? Quantas vezes? Isso não é atitude de amor. O amor de verdade, ele é lindo. Não é fácil de viver. E também não é fácil reconhecer que não está amando. Deus, ele quebra feio no nosso coração quando a gente descobre que a gente não está amando de verdade. Principalmente uma pessoa que você costuma falar que ama. É doído descobrir. Você fala e, na verdade, suas atitudes não estão demonstrando aquilo. O amor de verdade, ele não exige que as coisas sejam à sua maneira. Ele não é irritável e nem rancoroso. É uma quebradeira esse texto, por isso que a gente tem que ir parando. As coisas não serem do seu jeito. Em pleno século 21. Abrir mão do seu jeitinho, das suas preferências, dos seus gostos. Em prol de quê? Em prol do amor. Quantos estão amando de verdade nesses dias? Quantos? Não quantos dizem que amam, mas quantos amam de verdade? Às vezes, se a gente somar esse texto aqui, a gente ama uma porcentagemzinha, né? Para não falar que não ama nada. Mas tem tanta coisa para a gente melhorar. Olha que maravilhoso. E a gente precisa ler esse texto não para baixar nosso olhinho, né? Para baixar o farol e ficar... acabou para mim. Não. Nós ouvimos falar aqui sobre o quê? Fé, esperança e amor. A esperança. A esperança, a gente consegue aprender a amar. É só conviver legal com Jesus. É só estar pertinho do Espírito Santo. De repente, as coisas que você queria que fossem do seu jeito, você descobre que nem era assim tão importante. De repente, você descobre que você estava com tanta raiva porque você não estava conseguindo enxergar Cristo na vida da outra pessoa. De repente, você estava tão irritado porque seu espírito estava precisando de um pouquinho de oração, de uma pitadinha de Bíblia, de um abraço quentinho de Jesus. Que você olha e fala assim, ó, juntou os pedacinhos que estavam aqui,
Às vezes o nosso coração está tão quebrado que os cacos machucam a gente mesmo e a gente sai machucando os outros. Mas Jesus, ele vem e junta nossos caquinhos, põe ali uma coisa fofinha, assim, uma pelúcia em volta, a gente fica todo mundo. Coisa maravilhosa. Aí a gente não precisa guardar rancor, né? Por quê? Porque se Deus não guardou rancor da gente que estava condenado à morte eterna, entregou ainda o filho dele para morrer por nós, o que é a gente para ficar guardando rancor de uma palavrinha que a pessoa falou sem pensar? De uma olhada torta que ela te deu? Quem que é a gente? Aí quando a gente começa a ver, a gente descobre que a gente também estava olhando torto, também estava falando coisa que não queria falar. E aí a gente joga o orgulho fora e abre o coração e fala, não, vamos juntar aqui, vamos amar. Olha que coisa linda. Que isso não te enche de esperança, não? Isso não te inspira, não? Eu fico muito inspirado. Porque Deus, ele nos deu o exemplo primeiro. Ele fez por nós primeiro. Ele não jogou um fardo nas nossas costas que a gente não dá conta de fazer. Ele mostrou que é possível, ele esteve aqui e fez. E ainda mandou o Espírito Santo dele para nos ajudar a fazer. A palavra de Deus fala que o amor se alegra com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Olha tudo juntinho aqui. Que maravilha! Sempre mantém a fé, sempre tem esperança. Que coisa maravilhosa. O amor de Deus sempre acredita em nós. Sempre tem esperança de que nós vamos chegar onde nós precisamos chegar. É assim que a gente tem que olhar para as pessoas que estão perto da gente. Quantas vezes a pessoa erra 1, 2, 3, 4, 5 vezes, você perde a esperança, você fala, isso aí não vai mudar, isso aí nunca. Não é assim? Vamos ter esperança no outro. Vamos acreditar na mudança dele. Vamos ter fé. Vamos ter fé que Deus pode transformar. Vamos ter fé que a pessoa tem um coração bom. Mesmo quando a gente não está conseguindo ver. Vamos manter a esperança viva. O amor nunca desiste. O amor nunca desiste. Deus, ele não desistiu da gente. O amor nunca desiste. Não desiste, não. Não desiste de amar, não. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. A gente não precisa desistir. Dá para esperar mais um pouco, dá para suportar mais um pouco. Dá para crer mais um pouco. Por isso que o amor nunca desiste. Porque ele tem esperança. Porque ele tem fé. É uma escadinha. Você aprende a crer. Você se enche de esperança. E isso culmina num amor verdadeiro. Um amor de verdade. O amor como o amor de Cristo.
Nós não podemos declarar que nós amamos a Deus se nós odiamos o nosso irmão. Aí às vezes você pensa, não, ódio é uma palavra muito forte. Enquanto eu estava escrevendo isso, Deus ele trouxe algo no meu coração. Nós não podemos dizer que nós amamos a Deus se nós nos negamos a amar o nosso irmão. Talvez você está confundindo. Eu não odeio fulano não. Mas você está se negando a amar ele. Você não se permite amar. Então se você não ama ele, você não pode dizer que você ama Deus. A palavra de Deus que diz isso. Está lá em 1 João capítulo 4. Versículo 17 até o 21. Vamos ler isso aqui para encerrar? À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão, a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também aos seus irmãos. O nosso amor está se aperfeiçoando. E o medo vai saindo, dando lugar ao amor de verdade. Não é um amor que teme o castigo, mas um amor que se entrega e se doa de verdade, como Jesus fez por nós. Eu quero que você saia daqui dessa noite cheio de fé, cheio de esperança, inspirado a amar. A fé você já tem, a esperança é uma consequência dela, e o amor está em aperfeiçoamento. Nenhum de nós aqui está 100% no amor, alguns estão um pouquinho mais por cento, outros um pouquinho menos, mas todos estamos em aperfeiçoamento, e para isso nós precisamos nos inspirar a amar. Quero que você saia daqui nessa noite inspirado a amar, inspirado a amar de verdade, não de palavra, mas da forma que diz aqui em 1 Coríntios 13, esse amor, um maravilhoso amor, que se parece com o amor de Jesus. Que a gente possa viver nessa terra como Jesus viveu, amando, se doando, se entregando de forma maravilhosa. Amém? Amém. É isso que eu tinha para compartilhar. Queria te convidar a ficar de pé. Fechar os seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Deixa o Espírito Santo te convencer daquilo que precisa ser